Próximo tópico, então, gestão democrática e participativa. Ela envolve conselhos escolares, assembleias. Isso aqui é uma coisa que a gente já está, assim, até batendo bastante nessa tecla, né, há algum tempo, que faz parte, é obrigatório ter conselhos, mas colocar esse conselho realmente como algo ativo ali na escola, né? O que esse conselho faz? É um conselho ativo que realmente vai conseguir trazer a voz da comunidade escolar, da comunidade de fora, para dentro da escola? Não, o que precisa de mudar? Então, assembleias também, você viu que precisa de trazer alguma pauta, convoca, né, a comunidade. Tem aqueles pais também que a gente vê que são mais participativos, que estão vendo, que, por exemplo, se oferece, olha, diretora, se você precisar de alguma... Às vezes oferece um serviço, né, de um encanamento, de uma coisa de parte elétrica, você vai trazendo essas famílias para perto de você, para você ter essa rede de apoio, né? O diretor, então, ele compartilha a liderança, estimulando decisões colegiadas. Ele que vai ajudar a fazer essa ponte, né? Como vocês são gestores, vocês são a ponte que vai levar, então, essa discussão participativa, democrática, da área ali, da escola, para poder organizar todas as instâncias e a comunidade se sentir atendida, os alunos aprenderem, que esse é o nosso objetivo, né? Monitoramento e avaliação. São práticas permanentes que permitem verificar a efetividade das ações, identificar necessidades e mudanças e sustentar a melhoria contínua. Então, não adianta nada, como eu falei para vocês. Às vezes a gente começa o ano cheio dos planejamentos, né? Chega agora novembro, dezembro, todo mundo começa. Para o ano que vem eu quero fazer academia todos os dias, eu quero mudar minha alimentação, eu quero conseguir ler pelo menos um livro por mês. E aí você vê que chega janeiro, a gente consegue, a gente está de férias. Fevereiro já começa a dar ruim, porque aí começa aquela tanto de demanda na escola, a hora que você vê, você não consegue comer bem, você não está fazendo academia, você não leu nem metade de um livro, e aí você tem que começar a pensar, né? O que é ali, o que é necessidade para você, e você verificar realmente, colocar ações que você realmente consiga cumprir, né? Metas que você vê que são alcançáveis. Porque também não adianta pensar assim, olha, eu quero que todas as crianças atípicas sejam alfabetizadas, sabendo que algumas não vão ter condições naquele momento, né? Às vezes mais para frente, que às vezes aquela deficiência que ela tem, ela infelizmente realmente ela não vai conseguir, né, aprender. Mas o que você pode conseguir? Ela conseguir ter autonomia para comer, para ir ao banheiro, né? Para se comunicar com aquilo que ela precisa. Mas isso faz parte dos objetivos da escola? Faz, sim, faz também. Imagina para você uma criança que passa mais tempo ali na terapia, ela vai passar 5 horas na escola. Às vezes ela vai passar mais tempo na escola do que na própria casa dela. Então, a gente consegue ajudar, né? Então, explicar isso para os profissionais de apoio que estão ali com a criança, com os professores, o que a gente pode melhorar? Que sejam metas que sejam realmente alcançáveis, né? E que vocês consigam avaliar. Deu certo? Não deu certo? O que a gente pode melhorar, né? E aí, a gente sempre fazer essa retomada, igual a gente faz na nossa vida. Chega agora dezembro, a gente vai fazer aquela retomada. O que deu certo? O que eu coloquei de planejamento na minha vida que deu certo? O que não deu? O que eu preciso de retomar para dar certo? Na saúde também, né? Para a gente poder conseguir ter uma vida melhor. E a integração escola e comunidade. Abrir escola para a comunidade fortalece vínculos, amplia a participação social e melhora o clima escolar. Importante, às vezes, dar voz para as mães atípicas, né? Às vezes, no sábado escolar, trazer aquela mãe que você vê que realmente está ali, né, acompanhando o filho, ela falar um pouco da vida dela, da rotina, para a gente compreender, né, aquela família, aquela criança, e dar um apoio também. Porque muitas vezes a gente consegue aprender muita coisa com as famílias atípicas ali. Geralmente as mulheres são sozinhas, né, e elas vão vir trazendo experiências e histórias que podem nos ajudar ali. Então, às vezes a gente acha que tem algum desafio, e elas vêm mostrando que elas têm muito mais, e que elas conseguem, às vezes, mostrar muito mais sorriso no rosto que a gente, que tem tudo, né, e às vezes fica lá reclamando com a ingratidão, né, isso é importante. Aquilo é como se fosse um mapa mental, né, do resumo do que o livro da Heloísa vai falar, né, então ela traz a gestão escolar, planejamento e as práticas, vai falar do planejamento pedagógico, né, que ele é a base de todas as ações, como eu falei para vocês, não só da nossa vida ali escolar, mas a nossa pedagógica da vida escolar, mas o planejamento ele é importante para toda a nossa vida pessoal também, né, e é um processo contínuo, ele não deve ser um processo só de fazer ali no começo do ano e pronto, então tem que ser antes, a gente faz o planejamento, durante e depois você vai reformulando conforme as demandas ali. Então, a elaboração participativa vai entrar ali o PPP, o PDE, diagnóstico e avaliação da realidade escolar, para a gente poder entender, né? Qual que é a realidade que eu vivo? Então, por exemplo, a minha escola aqui, eu e a Elizabeth, a gente dá aula no mesmo município. Dou aula aqui na região sul, eu dou aula na região leste. Só que a nossa realidade é completamente diferente. Por exemplo, às vezes as minhas famílias são muito mais participativas, eu consigo ter o retorno, as crianças têm frequência.
Já lá a Escola da Elizabeth é uma escola da periferia, e aí a gente vai ver que as crianças têm dificuldade porque às vezes estão pedindo um sinal, então ela vai tentar precisar de retomar, né, e avaliar o que ela vai poder fazer ali para ajudar aquela comunidade, principalmente às vezes nas coisas mais básicas, que é frequentar a escola, né, e por aí em diante. Planos como instrumentos vivos, então a gente entender que ele é algo, não é algo estanque, vai ficar ali parado, inércio, que ele é vivo. Então, conforme a gente vai ali colocando em prática aquilo que a gente escreveu, que a gente planejou, se a gente vê que precisa de reformular, recalcular a rota, nós vamos recalcular. Então, as práticas de gestão, então, também dentro dessa questão da gestão escolar. A gestão pedagógica é central, então a gente vai ser a autoridade ali dentro da escola, mas não como aquela autoridade assim, vocês não podem me contestar, tudo que eu falar vai ter que ser feito, porque eu sou o diretor da escola, eu sou a diretora. Não, você é ali como um líder, é como se fosse a brincadeira mesmo, né, do Silvio Mestre. Eles precisam de entender por que eles estão fazendo aquilo que você está pedindo, não simplesmente para cumprir, né, aquelas coisas burocráticas ali, mas porque você precisa realmente mostrar, você tem que mostrar para eles o objetivo, né? Por que você está fazendo isso? Qual que é a função de você estar fazendo isso? Mostra para ele por que é importante. Ele precisa de entender isso. Como que você vai mostrar isso? Tendo conexão com a sua equipe. Não adianta nada eu ser aquela gestora que vou entrar lá maravilhosa no meu escarpão, na minha roupinha de alfaiataria, né? Com algumas diretoras a gente conhece por aí. Ela entra, fecha a porta dela, escrito reunião, né? E ela não quer saber o que está acontecendo. Por que aquela família não está levando a criança para a escola? O que está acontecendo? Muitas vezes a gente faz até papel de assistente social, né? Porque às vezes a família, a criança não está comparecendo à escola porque a família está sem dinheiro para o passe escolar, porque o pai está sem trabalhar, a criança não conseguiu se alimentar para ir, né? A criança está indo com o chinelo maior do que o pé, ou menor do que o pé. Então, assim, são coisas que a gente consegue se organizar dentro da escola e ajudar a família. Dentro das crianças atípicas, das famílias atípicas, dentro das crianças que não são atípicas, a gente consegue ter esse olhar. E você tendo esse olhar, a comunidade começa a ver você como uma pessoa humana, não como uma autoridade ali que está ali, que, nossa, eu não posso nem olhar para aquela diretora porque ela não consegue nem, né, entender o aluno. Ela nem conhece os alunos que ela está ali. Então, assim, a última escola a última e a primeira escola, né, que eu fiquei na direção, as diretoras conheciam todos os alunos por nome, né? Muito raro hoje em dia a gente vê uma gestora que conhece os alunos ali por nome, que conhece a situação. Então, a gente conhecia assim, fulano de tal, né, tem aquele problema assim, o pai está doente. Conhecia toda a sua comunidade escolar, conhecia o seu professor, olha, esse professor está afastado por isso, está passando esse problema com a filha. Não estou falando que você tem que se aprofundar ali nos problemas pessoais dos seus professores, mas para você compreender, né, por que aquele professor seu ali está sendo tão rude dentro de sala de aula, por exemplo, está passando por um problema pessoal, o que você pode fazer para ajudar, né? A comunidade em si também, porque tem escolas que são verdadeiras comunidades ali afetivas, né? Um consegue apoiar o outro, isso é maravilhoso, isso reflete na escola, a gente vê que realmente a escola traz um diferencial, né? Planejamento integrado, então, você unir os currículos, os métodos, a avaliação, para ser um planejamento, assim, algo que realmente vai casar, né? Não seja aquela coisa desvinculada, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que vai encaixar certinho. Não, tem que ser tudo encaixado, a gente vai sempre pensando no quebra-cabeça, porque é o que representa também o autismo, né? Porque ele vai mostrando que a minha forma de pensar, o que eu conheço, vai casar e dar certo com aquilo que a Elizabeth conhece, que o Daniel conhece, que a Raíssa conhece, e nisso ali a gente vai conseguir se montar, se organizar para aquilo que a gente precisa. Então, é verdadeiramente isso dentro da escola, né? A gestão democrática e participativa. Monitoramento e avaliação permanente, então, assim, pensar como que a gente vai avaliar, sentar com a equipe gestora, né, os supervisores ali, o vice-diretor, como que a gente pode avaliar ali, fazer uma avaliação permanente para poder ajudar, né, às vezes vai ser formulário a cada bimestre, você manda um formulário para os professores, para as famílias, e ver o que eles podem sugerir, avaliar o que deu certo, o que não deu certo, né, então, ficar ali a avaliação entre vocês, da equipe gestora, da comunidade externa e interna, e principalmente integrar a escola à comunidade, né? Então, planejamento pedagógico, inclusive, o que a gente pode falar? Algumas sugestões práticas, né? Enquanto gestor, o que a gente pode trazer? Então, planejamento participativo, envolver professores, a coordenação, as famílias e até os representantes dos alunos, quando possível, né? Pensar o que a gente pode fazer. A gente sabe que a gente tem que cumprir ali aquele currículo, mas além desse currículo, o que a gente pode fazer também para poder conseguir conectar esses alunos com os professores, com a comunidade externa, né? E escutar eles, porque às vezes tem estudante que tem a cabeça muito, né, boa para poder trazer sugestões,
Então, anota, não desconsidera. Alguns pais também vão trazer sugestões com o pé no chão, né, que seriam úteis, que também podem ser ali um pé, uma mão para te ajudar, um braço, né, para te ajudar ali nesse momento. Uso de diagnósticos, então, muito importante, como eu falei para vocês, tudo que a gente faz, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida ali profissional dentro da escola, pensar como que eu vou fazer o diagnóstico para mapear, né, as necessidades da comunidade escolar. Você vai fazer um Google Forms, mandar no grupo do WhatsApp. Eu nem tenho grupo do WhatsApp na minha escola com a comunidade. Então, começa a pensar se não seria importante você fazer isso, né? Porque é uma forma de... Todo mundo hoje tem celular, tem WhatsApp. Se você alcançar melhor do que você mandar, às vezes, aquele questionário impresso, que vai gastar papel dentro do caderno de recado das crianças, né? Nos dias de sábado escolar ou de sábado letivo, fazer umas rodas de conversa entre comunidade, traz um assunto, né, central para vocês discutirem ali, e aí vai escutar, tem um momento de escutativa, né, entre os pais, entre os estudantes, entre os professores, para ver o que a gente pode fazer para mapear essas necessidades e aí conseguir ser mais assertivo nos nossos resultados, né? A flexibilização curricular também. Então, prever adaptações. Então, vamos imaginar que eu seja professora de língua portuguesa lá do ensino médio, né? E aí eu preciso, lá tá falando que eu tenho que ensinar, eles têm que saber morfossintaxe, não sei o quê, você vai colocar lá. Mas aí a minha criança autista, que chegou, meu adolescente autista ali no ensino médio, ele ainda tem as falas, ele tem dificuldade para falar, ele foi alfabetizado, mas ele não consegue entender ainda o que é isso, morfossintaxe. Então, o que eu posso fazer para adaptar isso aí? O que eu posso orientar o meu professor para fazer essa adaptação desse material? Então, pensar em material acessível, no tempo diferenciado, né? Então, hoje a gente tem visto que o TDAH tem crescido muito. Algumas crianças têm aquele diagnóstico que a gente fala, nossa, mas tudo hoje é TDAH, né? Mas pensar, você vê que realmente a criança é acelerada, ela não consegue sentar, se concentrar. Então, para fazer uma avaliação com ela vai assim, vai ser uma luta e ela não vai conseguir entregar aquilo que ela precisa. A gente sabe que ela tem condições, né, de ter um resultado legal, mas ela não consegue. Então, pensar, vamos estender esse tempo para ela? Ou vamos dividir essa prova em 2 dias, né? Então, pensar nessas formas. Mas a escola é tão corrida, não tem pessoal para fazer isso. O que a gente pode fazer? Às vezes, usar o módulo do professor, explicar para ele, olha, vamos usar esse digital módulo para você aplicar, né? Trazer esses alunos seus que têm esses diagnósticos, né? Porque aí é uma forma dele conseguir entregar, né, realmente aquilo que ele sabe. Ele sabe que muitas vezes a criança conhece aquele conhecimento, tem conhecimento daquela matéria, né? Consegue, mas ela não consegue se concentrar, ela se perde ali, às vezes, no colega que espirrou, no mosquito que passou, no ventilador que está fazendo barulho. Então, isso seria uma forma de adaptar. E pensar em atividades diversificadas, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente está com tecnologia aí, todas as crianças têm o celular, têm o tablet, mas elas não são orientadas, né? A como utilizar isso para otimizar o tempo delas, para realmente aprender. Não fica lá em jogos que não vão trazer nenhum aprendizado. Então, começar a orientar, olha, você pode pesquisar, fazer um curso aqui dessa universidade, você pode fazer um teste de vocacional, né? Você pode ler livros traduzidos nessa biblioteca tal. Começar a orientar eles, porque eles precisam de orientação. Na nossa cabeça, eles são nativos digitais, eles não precisam aprender nada, mas eles precisam de ser orientados, né? Então, a criança atípica, a criança típica, e até os professores, né? A gente pensa assim que às vezes, nossa, mas não é possível, né? Hoje, com tudo na internet, eles até hoje não sabem como que fazer um planejamento para poder utilizar a tecnologia. Às vezes, sim, eles realmente não sabem, né? Então, pensa da forma, como que você pode estar orientando esse professor, né? Porque esse vai ser um resultado positivo para a sua escola, e aí você vai ver, né? Vai ver seu nome brilhar ali, olha, essa gestora consegue, né? Trazer uma equipe diferenciada, porque ela consegue visualizar o que eles precisam. Então, um exemplo prático, calendário bimestral, com momentos de revisão coletiva do PPP, seria interessante. O PPP não ficar ali, você vai mexer só no começo do ano, para poder passar para a inspeção e validar, pronto, só isso. Não, para você pensar nisso também. Que épocas aqui do ano, a gente olhando no nosso calendário letivo, que a gente pode conseguir sentar e repensar esse PPP? Então, isso vai garantir um espaço para a escuta das diferentes vozes, né?